Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Eu deixei um dever de casa para vocês fizeram? Com certeza, né? Beleza, mesmo sabendo que vocês fizeram, eu vou fazer aqui agora, em sala, até para você comparar com a sua resposta. Então foi uma questão de valor médio. Então, aqui aparecendo para vocês, ó, exercício 4. Calcule o valor médio dessa função no retângulo de vértices. Aí ele me dá aqui os 4 vértices de um retângulo. Então a gente vai discutir e nós vamos resolver essa questão. Isso é até bom para a gente revisar a matéria de segunda-feira. Matéria que a gente viu na aula passada. Vou anotar aqui os dados da questão. Ele me dá uma função e ele me dá 4 pontos, que são os pontos -1 e 0, -1 e 5, 1 e 5, e por último, 1 e 0. Então vamos lá, gente. Essa aqui é uma questão bem simples, bem direta. Ele te dá uma função e ele quer que você calcule o valor médio da função. Bom, para você calcular o valor médio de uma função, você já sabe, que nós vimos na segunda-feira, é uma fórmula bem simples. Você vai calcular a integral dupla daquela função sobre uma região e dividir pela área daquela região. É isso. Bom, tu já tem a tua função, ó. Então, se tu for calcular o valor médio dela, aí para abreviar, vou colocar f med. O que é o valor médio? É a integral dupla desta função. Integral dupla sobre uma região R dividido pela área dessa região R. Essa que é a nossa fórmula. Bom, eu já sei quem é a minha função, mas a pergunta é, eu sei quem é essa minha região aqui, R? Bom, eu ainda não sei explicitamente, mas ele já me deu as informações. Ele me diz que essa região é um retângulo e os vértices desse retângulo são esses 4 pontos aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou desenhar no R2, eu vou marcar esses 4 pontos e desenhar meu retângulo. Então, isso que nós vamos fazer agora. Eu vou marcar aqui o ponto -1 e 0. Vamos dizer que o -1 está bem aqui. Vou marcar o ponto -1 e 5. Vamos dizer que esse ponto está bem aqui. Bem aqui é 5. Vou marcar o ponto 1 e 5. Vamos dizer que ele está bem aqui. E vou marcar o ponto 1 e 0, que está aqui embaixo. Então, ó, marquei. Deixa eu marcar aqui, ó, 4 pontos. E agora eu vou unir esses 4 pontos. Então, facilmente, eu já achei o meu retângulo. E é sobre ele que eu vou calcular a integral dupla. Bom, mas você já sabe que para calcular o valor médio, além da integral dupla, eu também tenho que calcular a área desse retângulo. Se eu quiser, eu posso logo calcular a área dele. Bom, vamos lá. Para calcular a área de um retângulo, é base vezes altura. Então, vou colocar aqui que a área dessa região R vai ser base vezes altura. Né? Vou colocar aqui B vezes H. Gente, quanto é a base desse retângulo aqui? É 2, né? Porque tem -1 para cá, 1 para cá, aqui fica 2. 2 vezes, quanto é a altura dele? 5. De 0 a 5, você só tem 5. Está aqui. Então, a área do nosso retângulo é igual a 10. Pronto, já calculamos a área, falta só a gente calcular a integral. Então, vamos voltar para cá e vamos calcular a integral desta função aqui, que é x² vezes y. E a minha região, como ela é um retângulo, eu posso usar o teorema de Fubini. E aí eu calculo isso aqui como se fosse uma integral inteirada, onde o meu x ele está entre -1 e 1 e o meu y entre 0 e 5. Basta olhar aqui para as limitações desse retângulo.
Então, eu posso começar tanto por x quanto por y. Estou começando aqui por x. Então, coloco dx, dy. Aí nós aprendemos também que nesse caso aqui, eu tenho uma função que só depende de x vezes outra que só depende de y. Posso logo separar em duas integrais. No final, ó, eu ainda vou ter que dividir esse valor aqui por 10, tá? Porque 10 é a área do retângulo que eu calculei. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser integral de 0 a 5 y dy e integral de menos 1 a 1 x ao quadrado dx. Depois eu ainda vou dividir por 10. Gente, isso aqui são duas integrais do cálculo 1, tá? Duas integrais unidimensionais. Então aqui a gente nem precisa de muitos detalhes aqui, né? Você pode fazer isso aqui direto. Então você acha as primitivas. Ali no y vai ser y ao quadrado sobre 2, isso de 0 a 5. E no caso do x ao quadrado, vai ser x ao cubo sobre 3, isso de menos 1 a 1. Bom, aqui, aliás, só para ser mais didático, para usar aquela outra propriedade, vamos dizer que eu não usei ainda aqui essa primitiva. Por quê? Porque eu já olhei aqui que, olha como é meu intervalo, é simétrico. Essa função aqui é par. Então, posso usar aquela outra propriedade, que é 2 vezes essa integral de 0 até 1. Então, aqui eu vou deixar 2 vezes a integral de 0 a 1, x² dx. Tudo dividido por 10. Daqui, ó, já posso simplificar esse 2 com esse 2. Aqui no lugar do y, eu vou colocar 5. Vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Então, vou ter 25. Depois seria 0. Isso não precisa colocar. Aí, aqui, eu tenho x ao cubo sobre 3. Isso de 0 até 1. Isso tudo aqui ainda divido por 10. Bom, no final aqui vai dar 1/3. Então, eu vou ter 25 terços dividido para 10. E agora, a gente não vai se confundir aqui nessa parte. Eu posso conservar a fração de cima e multiplicar pelo inverso daqui de baixo. Então, isso aqui vai ficar 25 terços vezes 1 sobre 10. Tá? Posso deixar assim. E agora eu posso simplificar por 5. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 5. No final, então, a minha resposta, o meu valor médio vai ser 5/6. Ou seja, quando eu pego o volume dessa região aqui, e divido pela área da base, eu tenho como se fosse uma altura média, que é aquilo que eu lhe falei. Imagina que você tem uma caixa de areia. Quando você nivela essa caixa de areia, a altura que vai ficar é justamente uma altura aqui, ó, de 5/6, mais ou menos. Quase 1, que vai ser a sua altura. Claro que isso aqui a gente usa muito para altura média, mas quando a gente fala de altura, você pode falar de uma altitude, imagina que você tem um relevo ali montanhoso. Você não tem uma planície, então você tem muito altos e baixos ali, numa região. Aí você quer saber qual é a altitude média. Aí você pode pegar a função e calcular isso daqui. Ou, por exemplo, você tem uma temperatura em uma mesa. Aí você quer a temperatura média. Enfim, é o valor médio. Tudo isso é valor médio. Tá? Então, se você tem uma função e você quer saber o valor médio do que é aquela função, do que ela representa, é isso daqui. Você calcula a integral dupla dela e divide pela área da região onde você integrou. Tudo bem, gente? Então, pronto. Está revisado. Então, esse foi o último assunto que a gente viu na aula passada. Vamos para o assunto de hoje. Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre integrais duplas. Só que assim, a gente vai dar um passo a mais. Por quê? Se você reparar, nós ainda estamos muito limitados quando a gente fala de integral dupla. Mesmo que você saia daqui, depois da aula passada, professor, resolvi um monte de integral. Beleza. Mas, com certeza, se você tentou resolver vários exercícios de integral dupla, teve um ou outro que você se esbarrou na região de integração. Por quê, gente? Até aqui, toda a região de integração, que a gente está calculando integral, é o quê? O que elas têm em comum até agora que a gente calculou?
A região de integração era sempre o quê? Um retângulo. Toda vez que nós calculamos integral dupla, toda vez a região de integração era sempre um retângulo. Aí, claro, existem várias maneiras de você descrever um retângulo. Existe aquela forma de dois intervalos, né, cartesiano, de dois intervalos. Tem aquela linguagem de conjunto, x está entre 0 e 1, y está entre menos 1 e 2. E tem até, como vocês viram aqui, ó, colocando vértices do retângulo. Então, tem várias formas para dizer a mesma coisa. A minha região de integração é um retângulo. Mas aí você se pergunta, poxa, mas a minha região sempre tem que ser um retângulo? A resposta é não. Tudo bem que lá no cálculo 1, eu acho que 100% das vezes que você calculou uma integral definida foi em um intervalo, de A até B. Não foi isso? Quando você mudava alguma coisa, a integral era indefinida. Mas você nem chegou a estudar, por exemplo, integrais impróprias, que vai até o infinito, por exemplo, não chegou nesse assunto lá. Então, praticamente sempre que vocês calculavam uma integral definida, era no mesmo intervalo. Aqui em cálculo 2, o nosso estudo não vai se resumir só a retângulos. Não. Porque em cálculo 2, se tu tem uma função de duas variáveis, a tua região de integração ela tem um formato bidimensional. E esse formato ele pode variar bastante, não precisa ser retângulo sempre. Então, isso nós vamos estudar hoje. Como é que eu calculo uma integral dupla se a minha região não for necessariamente um retângulo? Então, são integrais duplas em regiões mais gerais. É isso que a gente quer ver hoje, tá? Então, vou colocar assim. Aqui eu vou abreviar, tá? Era para colocar integrais duplas sobre regiões, mas vou colocar só regiões mais gerais. Você já entende o que é pela explicação. Aqui estou falando de região de integração. Então, olha só. Imagine que agora você tem uma função. Essa função ela é contínua, mas a região de integração dela não é um retângulo. Você tem uma região assim. Está aqui. Essa é a sua região de integração. E você tem uma função aqui que está definida nesta região de integração. Claro que é uma região que está dentro do R2. Tá? Então, isso aqui é só linguagem matemática para dizer que eu tenho uma função que está definida neste conjunto aqui. Estou chamando de conjunto D. Obviamente, isso não é um retângulo. Então, isso já cria um problema para mim. Como é que eu vou integrar? Porque se você lembrar, até no teorema de Fubini, que é o teorema fundamental do cálculo para a gente aqui, na hora que você for aplicar o teorema, ele é aplicável em retângulos. E aqui eu tenho uma coisa que não é um retângulo. Então, como é que a gente vai contornar esse problema? Bom, primeira coisa, você olha para a sua região, aí você fala assim, poxa, eu queria tanto que fosse um retângulo, e por que não? O que você pode fazer? Você pode pegar e simplesmente desenhar um retângulo, obviamente, envolvendo a sua região. Ou seja, não tem retângulo, não tem problema, eu faço aparecer um retângulo. Então, primeiro problema resolvido. Está aqui nosso retângulo. Inclusive, está aqui, ó, nosso retângulo, e ele está englobando toda a nossa região D. Ok? Resolvemos o problema na sua totalidade? Não. A gente resolveu uma coisa ou outra, mas não todo o problema. Por quê? Porque assim, eu posso fazer isso? Posso. Só que qual é o problema, gente? É que a minha função aqui, ela só está definida dentro da minha região azul. Ela não está definida fora da minha região azul. E agora, o que eu faço para resolver esse novo problema que surgiu a partir da solução do meu primeiro problema? Bom, não seja por isso. Eu posso, então, definir uma nova função, que eu poderia até chamar aqui de função extensão dessa primeira. Então, olha só, eu vou definir aqui uma nova função, que eu vou chamar de f maiúsculo, tá? F maiúsculo, para diferenciar dessa daqui. Essa nova função, o domínio dela vai ser o meu retângulo, esse daí que eu desenhei.
Tá, mas como é que ela vai ser definida, essa função? Para cada xy, essa minha função nova, ela vai ser o seguinte, ó. Ela vai ser uma função condicionada. Ela vai ser a própria função original, desde que eu esteja dentro da minha região azul, que é a minha região D. E se eu não estiver na região azul, se eu estiver aqui, por exemplo, como é que essa função vai se comportar? Ela vai ser zero, ela vai ser nula. Tá aqui, ó, nula. Se eu estiver no retângulo, mas não estiver na região azul. Ou seja, é o conjunto R menos o conjunto D. Isso aqui vai acontecer. Até aqui tudo bem? Beleza. Então, esse vai ser o raciocínio que a gente vai usar em toda a nossa aula. Primeiro, vou pegar minha região e vou colocar ela dentro de um retângulo. Segundo, eu vou definir uma nova função para todo esse retângulo. Terceiro, agora que essa função ela está em um retângulo, eu vou aplicar nela o teorema de Fubini. Uma pessoa mais rigorosa poderia falar assim, não, professor, não posso aplicar o teorema de Fubini, porque o teorema de Fubini era só para funções contínuas. Eu vi no teorema na aula passada. Realmente, você está certo. Mas existem versões do teorema de Fubini, um pouco mais gerais, onde você pode sim aplicar o teorema de Fubini em uma função que seja contínua por partes. Só que aí eu já estaria entrando cada vez mais no ramo da matemática pura e da análise, que a gente não tem tempo para isso aqui. Mas você pode confiar que sim, que o teorema de Fubini ele ainda pode ser aplicado nessa situação. Ok? O que é contínua por parte? Contínua por parte seria um conjunto onde ela é contínua a menos de um conjunto de medida nula. Aí você vai perguntar o que é, e aí a gente ia ficar aqui desenvolvendo várias definições. Mas, por enquanto, você pode acreditar que sim, que eu posso aplicar o teorema de Fubini. Aplicando o teorema de Fubini nesta função aqui, o que eu tenho? Eu posso calcular a integral dela. O meu objetivo aqui é calcular a integral desta função. E ela está em um retângulo. Bom, vocês vão ver aqui que nessa hora eu vou aplicar o teorema de Fubini. Só que antes de eu aplicar de forma mais específica, eu vou dizer em termos gerais o que vai acontecer. Basicamente, eu vou pegar essa função aqui, ó, essa região, e eu vou dividir ela em duas partes. E eu vou colocar, assim, deixa eu colocar mais para cá, que eu vou ter mais espaço. Fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa função aqui, essa integral, melhor dizendo, e eu vou dividir em duas integrais. Duas integrais com a mesma função, tá? Só que, ó, aqui vai ficar só o pessoal que está na região D e aqui só o pessoal que está na região R menos D. Isso aqui é um argumento que você fazia muito no cálculo 1 também. Lembra quando você tinha um intervalo de, por exemplo, de 0 até 2? Aí você podia quebrar essa integral em duas integrais, uma indo de 0 até 1 e a outra indo de 1 até 2. Isso fazia sentido, você podia fazer isso. Aqui é a mesma ideia. Eu estou quebrando essa região aqui, ó. Eu estou quebrando esse retângulo todo em duas partes. Primeira, a parte azul. Segundo, essa parte que sobrou aqui. Tá? É isso que eu estou fazendo. Por que eu faço isso? Porque eu sei que essa função maior aqui, nessa região, ela se comporta como? Olha a minha pergunta. Essa função, nessa região, como é que ela se comporta? Só olhar o quadro anterior aqui, ó. Está aqui. Como essa função se comporta em cada região. Quando eu estou nessa região aqui, ela se comporta como? Igual a zero. Ela é a função nula. Ou seja, nessa região aqui, essa função é zero. Então, toda a minha integral aqui é zero também. Ok. Agora, voltando para cá. Essa função, nessa região D, como é que ela se comporta? Como é que é, gente? Na região D. Ela é igual à função original. O Fzão é igual a Fzinho.
F maiúsculo é igual a F minúsculo. Então, para essa região aqui, eu posso substituir o F maiúsculo pela minha função original. Então, isso aqui vai ser igual à integral dupla só na região D da minha função original. E aí, nesse momento, ó, quando eu faço essa mudança, perceba que eu eliminei a minha função f maiúsculo e voltei para a minha função original. Ou seja, essa função aqui, o objetivo dela é só eu contornar meus problemas, resolver. Depois que eu resolvi, eu volto para a minha função original. Tudo bem? Beleza. Perceba que aqui eu só resolvi em termos gerais. Agora a gente vai começar a destrinchar um pouco mais, especificar um pouco mais. Mas o raciocínio é sempre esse. Primeiro, coloco a região dentro de um retângulo. Segundo, defino uma nova função. Terceiro, a partir dessa função, eu trabalho na integral e volto para a minha função original. Tudo bem? Tá, bora aqui para o nosso slide, onde até, antes de eu começar a detalhar um pouco mais, eu quero mostrar para vocês aqui algumas situações geométricas também. Então, nossa aula 19, estamos falando sobre integrais duplas sobre regiões mais gerais. E aí, já mostrei o problema para vocês. Você tinha uma região D, esse conjunto era limitado, mas não era um retângulo. Então, o que nós fizemos? Colocamos ele dentro de um retângulo. Depois disso, segundo passo, nós definimos uma nova função, f maiúsculo, desta forma aqui. Ela vai ser a função original se eu estiver na região D, e ela vai ser zero se eu não estiver na região D. Pensando nisso, então, nós chegamos na conclusão que integrar a minha função original sobre a região D é equivalente a integrar a minha função extensão sobre um retângulo. E é esse raciocínio que nós vamos usar. Agora, antes de eu passar para o tipo de região, eu queria só chamar a atenção de vocês, porque não esqueça o seguinte: imagina que as nossas funções, essa função aqui, ela é não negativa. Se essa função é não negativa, quando você calcular a integral dupla dela, não esquece, o que tu está calculando? Tu está calculando o volume de um sólido abaixo da superfície da tua função e acima ali do teu domínio. Então aqui, gente, eu estou dizendo que o volume que eu calcular para esse sólido é igual ao volume que eu calculo para esse sólido aqui. Aí você se pergunta, mas isso faz sentido? Porque essa função maior aqui, ela está definida em todo o retângulo. E essa aqui só em um pedaço do retângulo. Como é que os volumes ainda são iguais? Será que isso é verdade mesmo? E é. Se você fosse desenhar o gráfico das funções, por exemplo, olha só. Imagina que você tem aqui o gráfico da sua função original. Se tu calcula o volume, ou seja, a integral dupla dela, tu está calculando o volume desse sólido aqui, né? Que vai daqui, essa aqui é a parte superior do sólido, e essa aqui é a parte inferior do sólido. Estaria calculando isso aqui. Agora, olha como ficaria o gráfico da minha função extensão de f maiúsculo. Ficaria assim. Olha a diferença. O gráfico da função original e o gráfico da função nova, que nós mesmos definimos. Por quê? Porque essa função nova, ela se comporta exatamente igual à minha função original, se eu estiver nessa região D, e ela é nula, ela é zero, se eu não estiver na região D. Então, ó, o sólido dela fica assim, o gráfico dela fica assim. Eu te pergunto agora, entre esses dois desenhos aqui, teve alguma diferença de volume do sólido? O que você acha? O volume do sólido mudou? Resposta é não. Porque qual é o volume dessa parte que está aqui no chão? Ó? É zero, o volume é zero. Está no chão, está achatado. Então, essa nova parte que surgiu aqui, ela tem volume zero. Ela não tem altura. Enquanto que a parte antiga, ó, permanece aqui. Então, sim, de fato, eu posso afirmar que essas integrais aqui elas são iguais, porque o volume dos dois sólidos é igual. Ok, então agora vamos de maneira didática separar alguns tipos de região aqui, começando com uma região do tipo 1. E agora que vai começar a diversão mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui no quadro.
eu vou definir o que é uma região do tipo 1. Em linguagem de conjunto e também de uma forma assim geométrica. Região do tipo 1. Olha só, gente. Uma região do tipo 1 seria algo assim, ó. É um conjunto tal que XY pertence ao R2. Aí aqui, ó, o X está entre duas constantes. O X está entre duas constantes. Tá? Isso aqui são constantes. Já o meu Y está entre duas funções de X. Então, por exemplo, o Y está entre uma função aqui, f de x e g de x. Então, toda vez que você tiver uma situação dessa, ou seja, o x estiver entre constantes e o y estiver entre funções de x, você tem uma região do tipo 1. Como é que ficaria isso geometricamente? Vamos tentar desenhar aqui. Bom, o x está entre duas constantes, a e b. Então, ele está entre x igual a a, x igual a b. Como é que eu represento isso em termo aqui no gráfico? O x igual a a seria isso aqui. Ó. Imagina que você tem uma reta vertical, parando bem aqui, cortando o eixo x no valor a. E então, o x está entre a, o valor a, e o valor b. Para o valor b, eu posso desenhar uma outra reta vertical aqui, cortando em b no eixo x. Então, essa minha região, ela está entre essas duas retas paralelas. Agora, o y, ele está entre duas funções de x. Então, imagine isso aqui, ó. Pensa que teu y está mais ou menos assim, ó, gente. Imagina uma função aqui. E aqui, imagina uma outra função. Ó, isso aqui são funções, tá? Então, esse daqui, por exemplo, posso dizer que é... Esse daqui eu posso dizer que é meu f de x. E aqui em cima eu posso dizer que é meu g de x. Ou seja, de qual região estou me referindo? Estou me referindo a essa região aqui, ó. Então, isso daqui é uma região do tipo 1. O x está entre duas constantes, entre essas duas linhas verticais, e o y está aqui entre essa função. Ou seja, o y está acima da função f, abaixo da função g. Isso aqui é do tipo 1. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer para calcular a integral dupla sobre uma região dessa? Não coloquei, mas isso aqui é a nossa região D. Bom, como eu falei, nós vamos desenhar aqui um retângulo que envolve essa minha região. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, de verde, esse retângulo. Vou desenhar ele bem aqui. E vou desenhar ele aqui embaixo. Ó, então, note que bem aqui, ó, eu formei o meu retângulo, tá? Esse aqui é meu retângulo R. Aí, meu retângulo, ele tem também uma linha, que é o limite inferior dele e o limite superior. Bora dizer que aqui é o valor C, aqui é o valor D. Tudo bem? Então, ó, eu peguei essa minha região aqui, rosa, e envolvi ela numa nova região, que é um retângulo, e eu coloquei esse retângulo na cor verde. Beleza? Aí tá. Aí você já sabe que eu defino uma nova função f. E aí, como é que fica? Eu usei aqui a minha letra f, mas deixa eu usar outra letra, porque f eu já estou usando para a função que depende de duas variáveis. Só vou mudar a letra, tá, gente? Mas o raciocínio é o mesmo. Deixa eu colocar aqui, então, g de 1 e g de 2. Então, aqui, g de 1 e aqui em cima, g de 2. Pronto. Aí tá. Olha só, nós queremos calcular a integral dupla na região D
de uma função. Nós já sabemos que para calcular isso daqui, isso equivale a calcular uma integral dupla sobre o nosso novo retângulo de uma função extensão. Aqui que vem a mágica. Essa função aqui está em um retângulo, então eu vou aplicar o teorema de Fubini. O que diz o teorema de Fubini? Que eu posso integrar essa função como se fosse uma integral inteirada. Então vai ficar assim, ó. E a ordem não importa. Então, posso colocar assim, integral de A até B, integral de C até D, da minha função f. Aí aqui eu escolhi começar por y. Isso aqui foi uma escolha de propósito, tá, gente? Porque nesse caso vocês vão ver que quando é uma região do tipo 1, eu realmente tenho que começar por y. Vocês já vão entender por quê. Tá aqui. Então, ó, apliquei bem aqui o teorema de Fubini. E fiquei, então, com essa minha integral. Bom, na hora que você vai resolver uma integral dessa daqui, você já sabe. Eu resolvo primeiro a integral mais interna. Quem é a integral mais interna aqui? É a de y. Então, ó, eu vou resolver primeiro esta integral aqui. Tá? Então, vou até separar ela aqui embaixo, só para a gente discutir como é que vai ficar. Então, olha só, vou colocar ela bem aqui. A integral que nós temos aí é integral de C até D dessa minha função f maiúsculo. Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar para esse intervalo aqui, que vai de C até D. Onde é que está o C? Está aqui. Onde é que está o D? Está aqui. Então, quando eu integro nesse intervalo, é como se eu estivesse caminhando de baixo para cima. Tá? É como se eu estivesse bem aqui, por exemplo, e caminhasse de baixo para cima. Então, eu começo na linha C e termino na linha D. Tudo bem? Aí, olha só. Não importa o caminho que eu escolher, o ponto inicial, toda vez que eu caminhar verticalmente, ou seja, da linha C até chegar na linha D, tem umas coisas que sempre vão acontecer. Por exemplo, eu começo na linha C e antes de eu chegar na linha D, eu sempre vou esbarrar nessa linha aqui, ó, que não é uma linha horizontal, mas é uma linha que é uma função. Qual função é essa? G1 de x. Então, eu sempre começo na linha C e eu sempre esbarro primeiro nessa linha aqui, que é a linha G1 de x. Então, eu poderia separar meu intervalo já dessa forma. Ó. Isso daqui é a mesma coisa que a integral de C até chegar na função G1 de x. Mas, claro, não termina aqui, né? Bom, depois que eu cheguei na minha função G1 de x, eu continuo caminhando para cima. Só que vai chegar uma hora que eu vou esbarrar bem aqui, ó, nessa outra linha. Essa linha é uma função também, é a função G2 de x. Então, aqui vai ficar mais a integral de G1 de x até G2 de x. A função é a mesma. Só que já acabou minha caminhada? Não, porque depois que eu estou aqui na minha função G2 de x, se eu continuar caminhando verticalmente para cima, aí finalmente eu vou chegar na minha linha final, que é a linha D. Então, ou seja, eu separei isso aqui em 3 integrais, onde a última integral ela começa em G2 de x e termina em D. Aí você vai dizer, professor, mas agora piorou a minha vida, né? Porque eu tinha uma integral, agora eu tenho 3. Mas calma, isso vai facilitar. Por quê? Porque, vamos lá, nessa primeira integral aqui, em que região eu estou? Eu estou entre a linha C e a linha G1 de x, ou seja, eu estou bem aqui, ó. Ora, nessa região aqui, eu estou dentro da minha região D? Não. Então, se eu não estou na minha região D, como é que se comporta essa função aqui? Ela é zero. Ela é nula. Então, isso daqui vai embora. O mesmo vale para cá. Porque,
nessa terceira integral aqui, se eu estou entre G2 de x e D, ou seja, eu estou entre essa linha aqui inclinada e essa linha horizontal, eu também não estou na minha região D. Então, essa função também é nula. Então, só sobra para mim essa função aqui, ó. Só que essa função, dentro dessa região, ou seja, entre a minha função g1 de x e a função g2 de x, ela se comporta como quem? Como a minha função original. Então, nesse intervalo aqui, essa minha função aqui, ela é igual à minha função original. Ok. Então, esse meu parêntese aqui, ele se transformou só nessa integral aqui. Então, conclusão, eu vou ter essa expressão aqui, ó, gente. Eu vou ter g1 de x até g2 de x da minha função, original. Comecei a integrar em y e depois eu termino integrando em x. Então, essa daqui é a minha expressão principal quando eu for integrar sobre uma região do tipo 1. Note que em uma região do tipo 1, eu obrigatoriamente tenho que começar integrando em y, porque o meu y está entre funções de x. E eu sempre termino integrando aquela variável que está entre duas constantes. Mas assim, é bom você sair hoje da aula e treinar bastante, resolver muitas e muitas questões, 500 para ser mais preciso. E aí você vai perceber que pode ser que no início você esqueça desse meu aviso que eu disse agora, que você teria que começar em y. Se por um acaso você começasse com um x aqui e começasse a calcular as coisas, no final você ia perceber que a tua resposta não ia ser um número, ia ser uma função. E não, gente, isso aqui vai ser sempre um número. Isso aqui ainda é uma integral definida. Porque ó, a minha região é uma região limitada. Enquanto a minha região for limitada e a minha função for contínua, vocês concordam comigo que o meu sólido ele tem que ter um volume limitado? Né, uma constante? Sim. Então esse valor aqui ainda depois que você termina todos os cálculos, ainda tem que ser uma constante. Tá? Mas assim, conforme você vai treinando, você vai se acostumando com isso daí. Bom, então é essa expressão que eu vou usar a partir de agora. Eu vou resolver algumas questões do tipo 1, região do tipo 1. Então, bora voltar aqui para o slide, onde vai ter um resuminho aqui do que eu já falei. Primeira definição, o que é uma região do tipo 1. Então, nós definimos dessa forma. Eu não disse, mas o y tem que estar entre duas funções contínuas, no intervalo de a até b. Então, aqui alguns exemplos. Ó. Isso aí seria uma região do tipo 1, por exemplo. Isso daí também, região do tipo 1. E aí, para você integrar, você vai usar essa expressão, que foi a expressão que nós escrevemos ali no quadro. Bom, é isso. Vamos começar aqui os nossos exercícios. Então, ó, primeiro exercício, ele já me dá a integral pronta e pede só para calcular. Aí vocês vão ver que essas questões elas são assim, bem diversificadas. Nessa primeira aí, ele só dá a mesma integral e pede para calcular. Pronto, bora fazer. Gente, assim, esse tipo de questão seria um tipo de questão que não cairia na prova de vocês. Ou melhor, poderia cair, mas ia ter coisas a mais nessa questão. Por quê? Porque aqui, ó, se você reparar, a gente não teve esforço nenhum. Ele já me deu a integral pronta para calcular. Tudo pronto. Então, até mesmo se você não tivesse vindo, digamos assim, eu só cheguei agora na sala.
faltei toda aquela parte inicial do conteúdo. Aí eu me deparei com essa integral. Provavelmente você conseguiria resolver. Né? Porque o que você vai fazer? Já estou dizendo aqui, ó, eu começo integrando em y. Aí se eu começar integrando em y, como é que vai ficar essa integral aqui? Vai ficar integral de 0 a 1. Aí aqui, integral de x em relação a y. Então, x é uma constante, né? Então, se o meu x é uma constante, então a resposta aqui seria x vezes y menos integral de y é y ao quadrado sobre 2. Ok, mas a integral vai de 2x até 2. Agora eu vou aplicar esses intervalos. Aqui você poderia estranhar um pouco. 2x, mas tá. Provavelmente você, mesmo assim, calcularia. Então, ó, no lugar do y, eu vou colocar 2. Vai ficar integral de 0 a 1. Vou até colocar um colchete aqui, porque vai aparecer mais parênteses. No lugar do y, tá? Vou colocar 2. Então, vai ficar 2x menos... Aí aqui, 2 ao quadrado, que é 4, sobre 2 é 2. Só que não acabou. Aí, menos, abre um parêntese, e agora eu vou aplicar aqui, ó. Então, no lugar do y, eu vou colocar 2x. Vai ficar 2x vezes x, que é 2x quadrado. Aí, menos. Agora, 2x, aqui vai ficar 2x ao quadrado, que é 4x quadrado. 4x quadrado sobre 2 também é 2x quadrado. Tá? Então, agora sim, eu concluí a minha primeira integral. Aí vou fazer o que dá para fazer aqui, ó. Por exemplo, esses dois são iguais, né? Então, isso aqui já vai dar 0. Aí vai sobrar só esses dois aqui. Então, agora eu vou integrar em x. Isso daqui, o que é muito fácil, que é do cálculo 1. Então, isso aqui vai ser igual. Integral de 2x é x quadrado, menos integral de 2 é 2x. Isso no intervalo de 0 a 1. Agora é só substituir por 1. Vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. O 0 não conta aqui nesse caso. Então, pronto, menos 1. Então, assim, já estaria tudo mastigado, você só olharia e aplicaria as regras de integração. Agora, o que seria legal? Por exemplo, digamos que essa questão fosse a questão da sua prova, realmente. Eu poderia até dizer assim, olha, letra A, calcule a integral. Pronto, calculou. Mas ia ter mais coisa. Letra B, por exemplo, ia falar assim, descreva em linguagem de conjunto a região de integração. Como é que a gente ia descrever isso daqui? Bom, nossa região D vai ser os pontos x e y pertencem ao R2, tal que, vamos lá, o x está entre 0 e 1. É o que diz a integral. Então, eu coloco 0 menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Já o meu y, ele está entre 2x e 2. Então, eu coloco aqui 2x menor ou igual que y, menor ou igual que 2. Está aqui. Então, ó, eu olho para uma integral dessa e eu já consigo descrever quem é meu conjunto. Aí, letra C, por exemplo, poderia pedir, desenhe agora esse conjunto. O que não é difícil também. Porque você vem aqui. Ó, o que a gente vai fazer? Você pode até começar por aqui, se você quiser. Ó, eu estou dizendo que o y está entre essas duas funções. Quais são as funções? 2x e 2. Gente, quem é y igual a 2? É uma constante, na horizontal. Então, poderia vir aqui e colocar bem aqui, ó. Digamos que aqui é o 2, né? Então, isso aqui é a função y igual a 2. E depois eu desenharia a função y igual a 2x. Bom, y igual a 2x seria algo mais ou menos assim. Seria uma reta crescente. Está aqui, só desenha uma reta crescente, onde essa reta crescente é y igual a 2x. Tá? Aí olha o que diz aqui, o y ele está acima dessa reta inclinada e abaixo da reta horizontal. E o meu x? O x está entre 0 e 1. E por coincidência, ó, bem aqui, onde as retas se encontram,
é o ponto 1. Então, se eu fosse desenhar, ou melhor, se eu fosse destacar, essa daqui, ó, é a nossa região. Olha só, perceba. Essa região, ela está acima dessa reta aqui, que é y igual a 2x, e abaixo dessa reta y igual a 2. E no x ela está entre 0 e 1. Está aqui. Ou seja, a nossa região de integração, nesse caso, é um triângulo. Tá bom? Então, aí sim, ficaria mais interessante. Mas, geralmente, as questões, elas começam pela descrição do conjunto, elas pedem para você desenhar e depois você forma a sua integral para calcular. Então, essa daqui ela começou ao contrário, o que não tem problema também. Tá bom? Alguma pergunta? Tá, então bora continuar. Próximo exercício. Ó, nesse próximo exercício, aparece assim, calcule integral dupla, é aquilo que eu falei ainda agora. Só que ele não me diz qual é a região, mas ele me dá umas dicas. Ele fala, olha, sendo a região dele uma região limitada por essas duas curvas. Geralmente é assim que vai aparecer nas questões. Ele me dá uma integral dupla. E ele me dá duas curvas. Y igual a x², y igual a 3x. Pronto, bora fazer. Então, gente, ele me dá aqui a função que eu vou integrar. Mas antes de eu olhar para a função, ou seja, por enquanto, ignora a tua função. Não interessa ainda quem é o integrando. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que saber é como é essa região aqui. E essa região aqui, ó, ele me diz que ela é a limitação dessas duas curvas, dessas duas funções aqui. Então, ela diz que quando você desenha o gráfico dessas duas funções aqui, isso vai te dar uma região limitada. Bom, então, nosso objetivo agora é desenhar. Isso aqui você já sabe. Como é o gráfico disso aqui? É uma parábola com cavidade para cima. Como é isso daqui, gente? É uma reta crescente. Corta a origem? Corta. Tá, então, vamos desenhar. Ou seja, nós temos aqui, ó, uma parábola e nós temos aqui uma reta crescente. Então, aqui, ó, você tem y igual a x² e aqui embaixo você tem y igual a 3x. Então, a nossa região é essa região bem aqui, ó. Olha só, em termos aqui de x, você já percebe que a tua região começa em 0, em x igual a 0. Agora, a pergunta que fica é, beleza. Agora, ela termina onde? Ou seja, qual é esse ponto aqui, ó? Onde é que as minhas curvas elas se encontram? Nesse caso aqui. Como é que eu descubro? Você pode igualar, é isso mesmo. Então, ó, eu posso igualar as duas curvas. Vai ficar x² igual a 3x. Aí, nisso, você pode fazer assim, ó, x² menos 3x igual a 0. Se quiser fazer Bhaskara, não tem problema, mas é melhor já colocar o x em evidência. Então, x vezes x menos 3 igual a 0. Você quer resolver essa equação. Você tem um produto. Ora, o produto vai ser 0 se um deles for 0. Então, ou o x pode ser 0, já resolve o problema, ou x igual a 3. E aí, nesse caso aqui, é x igual a 3. Tá, então como é que a gente vai descrever esse conjunto? Gente, olha só. Eu vou descrever assim. Note que o x ele está entre 0 e 3. E o y, ou seja, olhando nas limitações verticais, por exemplo, percebe que essa região aqui, a parte inferior dela é justamente a minha parábola. Então, posso dizer que o y ele está acima da parábola, que é x², e ele está abaixo da minha reta, que é 3x. Então, essas aqui são as minhas limitações para x e para y. Porque eu estou olhando para essa região como uma região do tipo 1. E agora eu consigo montar a minha integral.
Olha, se eu estou dizendo que o x está entre constantes e o y está entre funções, então, obrigatoriamente, eu vou começar com y e terminar com x, a minha integral. Então, vai ficar assim a minha integral. Integral de 0 a 3, integral de x² até 3x. Agora sim, eu coloco aqui a minha função e, como eu disse, vou começar integrando em y. Então, vamos integrar isso aqui em relação a y. O x é uma constante, vou integrar só isso daqui. Vai ficar a integral de 0 a 3, x vezes y² sobre 2. E aqui o intervalo vai de x² até 3x. Depois ainda vou integrar em relação a x. Então, gente, ó, no lugar do y, eu vou colocar esses valores que apareceram aqui. Esse 2 é uma constante, né? Vou até tirar aí da minha integral. Vai ficar 1 sobre 2, integral de 0 a 3, x. Aí, agora sim, vamos lá. No lugar do y, eu vou colocar 3x. 3x ao quadrado vai ficar 9x ao quadrado. Menos, vou colocar x², vai ficar x ao quadrado, que é x². E agora, só multiplico aqui meu x. Então, isso aqui vai ser meio integral de 0 a 3. E aqui, 9x ao cubo menos x à quinta. Gente, agora ficou uma integral do cálculo 1 para a gente resolver. Então, isso aqui vai ser igual a meio. Aí, vamos lá. Integral aqui de x ao cubo é x² sobre 4. Então, vai ficar 9 sobre 4 vezes x². Menos, aqui, x elevado a 6 sobre 6. Isso de 0 até 3. Aí tá. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, só interessa o 3 aqui para mim. Então, vai ficar meio... Apesar de que agora isso aqui é só conta, né, de mais, menos, de fração e tudo mais. Aí tá. Aí, vamos lá. Aqui vai ficar 3 elevado a 4 vezes 9. Você sabe que 9 é 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vezes 3 à quarta vai ficar 3 à sexta. 3 elevado a 6 dividido para 4. Aí, menos, aí que é a mesma coisa. 3 elevado a 6 dividido para 6. Pronto. Aí, vamos tirar MMC. Entre 6 e 4 vai ficar 12. Então, eu vou ter meio vezes 1 sobre 12, que é o MMC. Aí vamos lá, 12 dividido para 4 é 3. Então vai ficar 3 vezes 3 à sexta, menos 12 dividido para 6 é 2. Então vai ficar 2 vezes 3 à sexta. Aí aqui, gente, eu tenho 3 à sexta, 3 à sexta. 3 menos 2 é 1. Então vai ficar 3 à sexta, deixa eu colocar aqui, 3 elevado a 6 dividido para 24. Só que 24 é 3 vezes 8, né? Então, ainda posso simplificar por 3 aqui. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 8. E aí, gente, 3 elevado a 5. 3 vezes 3, 9. Depois 27, 81, 243. 243 dividido para 8. Pronto. Ó, então, vocês estão vendo que nas duas questões a nossa resposta foi uma constante. E tem que ser. Aí só dei um trabalhinho aqui de cálculo, mas o mais importante que eu quero de vocês, gente, é chegar aqui. Tipo assim, você chegou aqui, eu já fico muito feliz. Tá? Porque mostra que você já desenhou, já percebeu as limitações corretamente. Daqui em diante, né, é mais cálculo 1 do que cálculo 2. Tá bom? Vamos lá, mais uma questão aqui para a gente fazer. Então, terceiro exercício. Ó, calcule essa integral. Aí, de novo, ele me dá duas regiões limitadas e quer que a gente calcule a integral. Essa aí eu vou fazer um pouco mais rápido, depois que eu já montar a nossa integral. Mas montar a integral é a parte mais importante.
nós temos a integral dessa função x mais 2y e é uma região limitada por duas curvas, que é 2x² e 1 mais x². Vamos fazer. Mais uma vez, ele quer que eu resolva uma integral. Só que antes eu tenho que ver como é as limitações para x e para y. Então, assim, ignora quem está aqui dentro da integral por enquanto e vamos tentar desenhar quem é essa minha região D. Bom, como é uma região limitada por essas duas funções, eu vou desenhar o gráfico das funções. Então, desenhar o gráfico de 2x² e de 1 mais x². Então, vamos lá, gente, aqui para o quadro. Então, ó, primeiro eu vou desenhar esse gráfico aqui, 1 mais x². Bom, você sabe, x² a gente desenhou ainda agorinha. Quando você soma com 1, você só desloca o seu gráfico uma unidade para cima, que nem você aprendeu no cálculo 1. Então, nós teríamos algo mais ou menos assim. Ó. Tá? Então, essa aqui seria a função y igual a 1 mais x². Essa outra aqui, ó, que seria só x², ela começaria aqui da origem, só que ela multiplica por 2. Aí, se você lembrar também daquela lá do cálculo 1, sabe, quando você multiplica por 2, é como se a sua espessura, né, aquela abertura da sua parábola, fosse ficando mais fina, porque ela atinge valores maiores mais rápido. Então, é como se você ficasse com uma parábola assim agora. Então, ó, aí dá para ver agora quem é a nossa região. Então, a nossa região é como se fosse aqui, ó, como se fosse um sorriso, né? Aí, claro, resta saber agora quem são esses pontos aqui de interseção. E como é que a gente vai descobrir eles? Da mesma forma que a gente fez antes. Nós vamos igualar, aqui eu não coloquei, mas é y igual a 2x², a gente vai igualar as funções, ou seja, vai ficar 2x² igual a 1 mais x². Bom, esse x² aqui passa subtraindo, então vai ficar x² igual a 1, ou seja, x igual a mais ou menos 1. Então, menos 1 e 1 é onde há esse encontro. Beleza. Bom, então eu já estou dizendo, ó, que o x ele vai estar entre o valor menos 1 e 1. E o y está entre funções. Quem são as funções? Bom, quem está limitando a região por baixo é essa parábola aqui, ó, 2x². E quem está limitando por cima é essa parábola aqui. Então, ó, y maior ou igual que 2x² e menor ou igual que 1 mais x². Pronto, isso aqui é uma região do tipo 1, então vou começar integrando em y. Então, como é que vai ficar a nossa integral? Vai ficar integral de menos 1 a 1, integral de 2x² até 1 mais x². A função é essa daqui, x mais 2y. E nós vamos integrar em y, depois em x. Pronto, chegou aqui, gente, eu já fico muito feliz. E agora é só aplicar as regras de integração. Comece integrando em y. Então, aqui vai ficar integral de menos 1 a 1, x vezes y, mais y². Só que eu ainda vou aplicar os intervalos, que é 2x² e 1 mais x². Depois ainda vou integrar em x. Beleza. Ah, gente, eu não cheguei a falar isso, mas é importante, tá? Toda vez que você estiver integrando e aqui no final não for um retângulo mesmo, ou seja, x e y não estão entre constantes, você não pode aplicar aquela propriedade de separar em duas integrais já. Tá? Você não pode. Então, mesmo que desse, ó, tudo bem que aqui você já não poderia mesmo, né? Porque tem uma soma. Mas mesmo que fosse uma multiplicação, eu não poderia separar em duas integrais. Você estaria errando. Tá? Só pode separar se você realmente estiver sobre um retângulo e tiver aquela propriedade de ser uma função que só depende de x vezes outra que só depende de y. Mas fora isso, não pode. Tá, então voltando para cá. No lugar do y, eu vou colocar esses valores aí.
Então, vai ficar integral de menos 1 a 1. Vou abrir aqui um colchete logo. E vai ficar x vezes 1 mais x quadrado. Mais, aqui vai ser 1 mais x quadrado ao quadrado. Agora, menos. Aí, no lugar do y, vou colocar 2x quadrado, vai ficar 2x ao cubo. Aí, mais 2x quadrado ao quadrado. Vai ficar 4x à quarta. Ok, parece que vai dar muito trabalho. Mas, agora que eu já substituí todo mundo do y, isso aqui virou uma integral só em relação a x. Olha o meu intervalo, é simétrico, é de menos 1 a 1. Então, seria importante eu olhar aqui, por exemplo, se tem alguma função par ou ímpar, que já me ajudaria muito. Vou olhar por parte. Essa primeira aqui, gente, você acha que ela é par ou ímpar? Ou nenhuma das duas, né? Que pode ser também. Ela é ímpar. Tá? Ela é ímpar. Pode ver, se você colocar menos x aqui nela, aqui vai ficar a mesma coisa, só que aqui vai mudar o sinal. Tá? Então, essa daqui é ímpar. E essa aqui é par. Né? Só isso daqui, ó. Se colocar menos x aqui, vai ficar a mesma coisa. Essa daqui é ímpar, que é só x ao cubo. E essa aqui, que é x à quarta, é par. Então, você tem isso daqui, ó. Essa aqui é ímpar, essa é par, ímpar e par. O que acontece com as funções que são ímpares nesse intervalo simétrico? Elas são nulas, é zero. Tá aqui, ó, 0 e 0. Então, só vai restar essa daqui e essa daqui. Tá? As duas, ó, essa função é par e essa função também é par. Então, vai ficar 2 vezes integral de 0 a 1, essas funções. Então, igual a 2 vezes integral. Lembrando, gente, assim, a rigor, eu teria primeiro separar isso aqui, por exemplo, em 4 integrais, ou separar só em 2 integrais, colocar aqui quem é ímpar, quem é par, por exemplo. Aí eu poderia zerar, enfim. Eu faço direto logo assim. Então tá, 2 vezes de 0 a 1, aí sobrou essa função aqui, que ó, já vou desenvolver, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E sobrou essa daqui, fica menos 4x à quarta. Pronto, ó. Sobrou isso daqui, vamos integrar. Então, isso aqui vai ser 2 vezes, integral de 1 é x, aí ali 2/3 de x ao cubo, aqui era para ficar menos 3x à quarta, então vai ficar menos 3/5 x à quinta. Isso de 0 a 1. Bom, gente, quando eu colocar 0, vai zerar todo mundo. E quando eu colocar 1, vai ficar 1 mais 2/3 menos 3/5. Tirar logo MMC, que é 15. Então, vai ficar 2 sobre 15. E aí, vamos lá. 15 dividido para 1 é 15, né? Então, vezes 1 é 15. Mais 15 dividido para 3 é 5. Vezes 2 é 10. Aí, menos 15 por 5 é 3. Vezes 3 é 9. Gente, isso aqui vai dar 16. Vezes 2, 32. Então, resposta final, 32 sobre 15. Aqui eu acelerei um pouquinho no final, mas porque era só coisa de fração, MMC, enfim, o mais importante é o que estava aqui nessa primeira linha e o que veio antes. Tudo bem? Então tá, já deu para entender o que é uma região do tipo 1, como é que a gente calcula a integral. Vamos agora para a região do tipo 2. Então, deixa eu descrever aqui no outro quadro. Bom, só que agora você deve imaginar já o que é uma região do tipo 2, né? Região do tipo 2. Bom, gente, se na região do tipo 1, o que acontecia? O x estava entre constantes e o y estava entre funções de x. O que você acha que vai acontecer na região do tipo 2 agora? Vai inverter. O y vai estar entre constantes e o x entre funções de y. Tá? Então, vai ser isso aqui, ó.
Então, você vai ter xy pertencendo ao R2, tal que o x está entre funções de y. Vou chamar de G1 e G2. E o meu y está entre constantes, que eu vou chamar de C e D. Como é que ficaria isso, né? Em forma de gráfico. Bom, o y está entre duas constantes. Como é o y, então são duas retas horizontais. Então, você pode pensar, por exemplo, que é uma reta aqui e poderia ser uma outra reta aqui. Então, por exemplo, aqui é o C, aqui é o D. Agora, o x, ou seja, as limitações aqui, ó, ele está entre duas funções de y, tá, gente? São funções de y. Então, elas vão se comportar de uma maneira como se fosse vertical. Então, é como se você tivesse, por exemplo, uma função assim. Isso aqui caracteriza uma função, tá? X igual a G1 de y. E você poderia ter outra assim, ó. Isso aqui seria G2 de y. Tá? Então, a nossa região, ó, é essa daqui. Aí tá, eu quero calcular agora a integral nessa região, que eu estou caracterizando como tipo 2. O que é que eu faço? Bom, você já sabe, a gente vai fazer um retângulo. Então, tá aqui, ó, vamos dizer que o retângulo começa aqui. Vamos dizer que aqui é o A. E o retângulo termina aqui. Aqui é o B. Então, esse aqui é o nosso retângulo. E aí, o que eu já sei? Eu quero calcular a integral da minha função na região D. Eu já sei que isso aqui é igual a integral no retângulo da minha função, da minha nova função. Agora, eu vou aplicar o teorema de Fubini. Então, isso aqui vai virar integral de C até D, integral de A até B da minha função. Onde eu estou começando em x, depois eu vou para y. Aqui o que eu faço? Eu estou começando com x. Então, vou pegar essa integral aqui, ó, e vou começar a desenvolver ela, aqui embaixo. Aí você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou separar esse intervalo que vai de A até B em 3 subintervalos. Então, ó, como é que vai ficar? Integral de A até B dessa minha função em relação a x. Bom, está aqui meu intervalo, ó, de A até B. Então, eu estou caminhando de A até B. Eu estou caminhando de maneira horizontal, da esquerda para a direita. Só que na hora que eu caminho aqui, ó, da esquerda para a direita, eu posso começar aqui na linha A. Mas eu sempre vou esbarrar nessa primeira curva aqui, que é a minha curva x igual a G1 de y. Então, já separo aqui, ó, meu primeiro subintervalo vai de A até G1 de y da minha função. Depois que eu chego nessa função G1 de y, se eu continuar caminhando, eu vou esbarrar nessa segunda função, que é a função G2. Então, meu segundo subintervalo, ela começa em G1 e termina em G2 da minha função. E, por último, eu estava aqui em G2, termino na minha reta vertical B. Então, eu vou de G2 de y até B. Aí, o que nós já sabemos? Que para essa primeira integral aqui, eu estou nessa região aqui, eu estou fora da minha região D. Então, a minha função é 0. A mesma coisa vale para esse último pedaço aqui. Então, essa primeira integral é 0, essa última também. Sobra essa daqui, onde eu estou na minha região D. Só que nessa daqui, a minha função é igual à minha função original. A minha conclusão, então, aqui, é que no final vai ficar integral de C até D, integral de G1 de y até G2 de y da minha função original, dx dy. Ou seja, se você está olhando para a sua região e caracterizando ela como do tipo 2, então você obrigatoriamente vai começar integrando em x e depois em y.
Agora, assim, detalhe importante. Tem regiões que tanto faz. Elas podem ser do tipo 1 ou do tipo 2. E aí depende de você. Por exemplo, um triângulo. Você pode olhar o triângulo como sendo do tipo 1 ou do tipo 2. Aí depende da questão, você escolhe o que for melhor para você. Eu sei que para vocês, geralmente, vocês vão querer escolher a região como do tipo 1. Por quê? Porque nós já estamos mais acostumados a ver uma função, ou melhor, o y entre funções de x. O nosso cérebro já está mais acostumado com isso, do que ver isso daqui, do que ver o x entre funções de y. Então, geralmente, você vai querer optar pela região do tipo 1. E quando for possível, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem vezes que você não vai ter para onde correr. Você vai ter que ir para a região do tipo 2. Tá? Então, bora resolver algumas questões disso aqui agora. Bom, então chegamos aqui na parte final da aula. Estamos falando de regiões do tipo 2. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Já definimos o que é uma região do tipo 2. Está aqui a definição para vocês. Eu não disse, mas o x está entre funções contínuas, que dependem de y, nesse intervalo de C a D. E aqui, ó, isso aqui, por exemplo, seria uma região do tipo 2. E aí, você tem como integrar. Então, na hora de integrar, você começa integrando em x e depois você finaliza em y. Então, vamos lá. Vamos resolver algumas questões. Ó, de novo, uma questão direta. Essa daí é a primeira questão dessa parte agora, do tipo 2. Você tem integral de 0 a 2, integral de y até 2y, a nossa função é xy. Tá, então bora fazer. Como já me deu diretamente a integral para calcular, a gente só vai aplicar as regras de integração aqui. Então bora resolver aqui no quadro. Bom, eu vou começar integrando em x. A minha função é xy. Y para mim é uma constante. Então vamos lá, vai ficar integral de 0 a 2, vai ficar y vezes x² sobre 2. Isso no intervalo de y até 2y. Tudo bem? Então aqui eu integrei o x, ficou x² sobre 2, e agora eu vou aplicar aqui meus intervalos de integração. Esse 2 é constante, pode se tirar aí da integral, vai ficar 1 sobre 2, integral de 0 a 2, y, e agora eu vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar 2y, então vai ficar 2y ao quadrado. Então, 4y ao quadrado menos, agora eu vou colocar só o y e vai ficar y ao quadrado. Gente, 4 menos 1 é 3, né? Então, isso aqui vai ficar 3 sobre 2, integral de 0 a 2, y ao cubo dy. Ó, porque aqui eu tinha 4 menos 1 é 3y ao quadrado, vezes y, fica y ao cubo. E o 3 eu tirei da minha integral. Só isso. Agora eu vou integrar isso daqui. Vai ficar y² sobre 4. Então eu vou ter 3 sobre 2, y² sobre 4, isso de 0 a 2. Isso aqui vai ser 3 sobre 2. Aqui vai ficar 2², que é 16. Bom, 16, eu posso simplificar aqui com 4, vai ficar 4. No final, posso simplificar de novo. Isso aqui vai ficar 6. Tá? Então, se eu não errei nenhuma continha aqui, no final, eu vou ter 6. Mas assim, como eu falei, o melhor de uma questão dessa daí é justamente o quê? Você descrever o conjunto e desenhar o conjunto. Essa é o melhor. Isso que a gente vai fazer agora. Por mais que a questão não pediu isso. Então, ó, vamos fazer. Como é que eu descrevo esse conjunto aqui? Então, ficaria o conjunto são os pontos x, y, que pertencem ao R2, onde, ó, ele fala aqui, o meu x está entre y e 2y. Então, eu coloco y menor ou igual que x, menor ou igual que 2y. E o meu y está entre 0 e 2. Coloco aqui 0, menor ou igual que y, menor ou igual que 2. Agora, como é que eu desenho isso daí, gente? Vamos lá, vamos tentar desenhar isso daqui.
Bom, eu teria que desenhar as minhas funções. Vamos lá, a minha função x igual a y e a minha função x igual a 2y. Essa função aqui, x igual a y, ok, x igual a y, y igual a x, é a função de identidade. Então, é aquela função aqui, ó, que você já conhece. Aquela reta ali, identidade. Então, está aqui. Tá, e essa daqui, gente? Vamos lá. Às vezes, se você está mais acostumado a ver y em função de x, não tem problema. Você pode isolar o y aqui. Então, ia ficar y igual a x sobre 2. O que significa que isso também é uma reta, só que uma reta aqui, ó, mais abaixo. Tá? Então, aqui, ó, é x igual a y, e aqui é x igual a 2y. Então, a minha região está assim, ó, horizontalmente, ela está à direita da minha reta laranja e à esquerda da minha reta amarela. Só que agora falta colocar essa limitação aqui, ó, y está entre 0 e 2. Bom, o y igual a 0 é o meu eixo x. Agora eu vou colocar y igual a 2 aqui. E já vou fazer uma reta vertical. Aqui, vamos dizer que aqui é o 2. Tá? Então, está aqui. A minha região está entre 0 e 2. E olhando horizontalmente, a minha região está à direita dessa minha reta laranja e à esquerda dessa minha reta amarela. Conclusão, a minha região é essa daqui. Tá aí. Pronto, mas a gente já fez a conta, né? Então já fizemos a conta, dali a região, está aqui o nosso conjunto. Vamos para a próxima questão. Bom, segundo exercício. Aí vamos lá, calcule uma integral dupla e ele me dá ali a região limitada pelas curvas. Vamos fazer. A nossa função é simplesmente y. E aí as curvas são y igual a x menos 1 e y ao quadrado igual a 2x mais 6. Ok, vamos lá. Primeira coisa, vamos desenhar os dois gráficos para ver como é a nossa região. Esse daqui é bem fácil, né? É a nossa reta crescente. Então, deixa eu logo colocando aqui. Eu tenho aqui uma reta crescente que corta o eixo y no menos 1. Então, esse daqui seria minha função y igual a x menos 1. Tá, agora olha essa daqui, gente. Esse daqui é interessante. Porque aqui você tem y ao quadrado. Então, já que aqui você tem y ao quadrado e aqui o x não está ao quadrado, é mais interessante para a gente isolar o x, que fica mais fácil depois de ver como é que fica a nossa função. Quando eu isolo o x aqui, vai ficar x igual a y ao quadrado dividido para 2 menos 3. É isso daqui. Aí tá. Agora vamos por partes aqui. Se a minha função fosse só x igual a y ao quadrado, você teria o quê? Uma parábola com cavidade para cima, mas no caso, apontando para o eixo x. Tá? Então você teria uma parábola assim. Ok? Beleza. Aí essa parábola, aqui, ó, você divide ela por 2. O que faz com que ela fique um pouco mais aberta. E por último, você subtrai 3. Ou seja, você desloca ela 3 unidades. Só que, para onde? Para a esquerda. Porque você está falando aqui do eixo x. Tá? Então, usando o deslocamento de gráfico,
você descobre que a sua parábola ela é mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso daqui que é a sua parábola. Então, ó, como é a sua região que está sendo limitada aí? A tua região é essa daqui. Onde essa daqui é essa região, x, essa função, x igual a y ao quadrado sobre 2 menos 3. Aí tá. Só que a pergunta que fica é, beleza, mas onde é que elas se encontram? Né? Porque ó, elas estão se encontrando bem aqui e bem aqui. Então, qual é o valor de y onde essas duas curvas se encontram? Como é que eu descubro? Igualando as minhas funções. Só que ó, o x que tem que estar isolado, tá? Então, vou até apagar aqui ó, e colocar x. Se era y igual a x menos 1, então x é igual a y mais 1. Então, eu vou igualar esta função com esta função. E aí eu vou ter y ao quadrado sobre 2 menos 3 igual a y mais 1. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Posso até multiplicar logo todo mundo por 2, para tirar esse 2 aqui de baixo. Então, vai ficar y ao quadrado menos 2y menos 8 igual a 0. Tá? Esse daqui aparece negativo e multiplica por 2 por causa daqui. Menos 3 com menos 1 é menos 4, multiplicando por 2 é menos 8. Aí eu posso resolver isso aqui da forma que eu quiser, pode usar Bhaskara também, não tem problema. Então aqui o meu delta seria menos b ao quadrado, 4 menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Aí vai ficar mais 32, que é igual a 36. E aí o nosso y, então, vai ser igual a 2 positivo mais ou menos 6, que é a raiz quadrada, dividido para 2. Nesse caso, então, o y, ele pode ser, se aqui for menos 6, 2 menos 6 é menos 4, sobre 2 é menos 2. Então, a resposta é menos 2, ou, se eu for somar, fica 4. Ou seja, eles se encontram para y igual a menos 2 e para y igual a 4. Tudo bem? Beleza, então como é que vai ficar a nossa integral afinal? Vamos lá. O nosso y ele vai estar entre duas constantes, menos 2 e 4. E o x? Ó, olhando horizontalmente, gente, o x ele é maior do que a parábola. Parábola é essa função aqui. E ele é menor do que a reta. Ó, ele está limitado à esquerda pela parábola e à direita pela reta. Então, o x está acima dessa função e abaixo dessa função. Então, vai ficar assim. Vou escrever bem aqui. Então, ó, o x ele está acima da minha parábola, que é y ao quadrado sobre 2 menos 3, e ele está à esquerda da reta, y mais 1. E já o meu y está entre menos 2 e 4. Pronto. Ou seja, olhei isso aqui como uma região do tipo 2. E agora eu vou montar minha integral. Então, minha integral vai ficar de menos 2 a 4 e y ao quadrado sobre 2 menos 3 até y mais 1. A minha função aqui é só y, dx, dy. Pronto. Chegou aqui, você está bem na foto. Pode ficar feliz. Daqui em diante é mais trabalho braçal. Então, vou integrar em relação a x. Aqui nem tem x, tá? Vai ficar y vezes x. Então, vou ter integral de menos 2 a 4, y vezes x. O x está entre y ao quadrado sobre 2 menos 3 e y mais 1. Depois ainda vou integrar em y. Isso aqui é igual a integral de menos 2 a 4, y vezes, no lugar do x eu vou colocar y mais 1. Então, vai ficar y mais 1. Menos, no lugar do x eu vou colocar isso aqui. Y ao quadrado sobre 2 menos 3. Aí tá, vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu tenho integral de menos 2 a 4. Aqui ó, vai ficar
menos com menos vai ficar mais 3. 3 mais 1 vai ser 4. E aqui eu já posso logo multiplicar. Y vezes y, eu vou ter y ao quadrado. Aqui eu tenho 4 positivo vezes y, então vai ficar 4y. E aqui era para ficar menos y ao quadrado sobre 2. Vezes y vai ficar menos y ao cubo sobre 2. Pronto, temos isso aqui por enquanto. E agora eu vou integrar. Isso aqui é um polinômio do cálculo 1. Então, isso vai ser igual a y ao cubo sobre 3. Aí, mais 2y ao quadrado. E aqui, menos y à quarta sobre 8. Isso de menos 2 a 4. Estamos chegando no final. Agora é só colocar no lugar do y esses valores aqui. Então vai ficar, vamos lá. Primeiro, no lugar do y eu vou colocar 4. Então aqui vai ficar 4 ao cubo. Então vai ficar 64 dividido para 3. Aí mais, agora aqui vai ficar 16 vezes 2, que é 32. E agora aqui, aí vai mesma coisa que 16 vezes 16. Dividido para 8. Né? Porque é 4 elevado a 4, então vai dar 16 vezes 16. Está aqui. Aí, menos, vamos lá. No lugar do y, eu vou colocar menos 2. Então vai ficar menos 2 ao cubo é menos 8. Vai ficar menos 8 terços. Aí aqui, menos 2 vai ficar 4 vezes 2 é 8 positivo. E aqui, menos 2 vai ficar 16 sobre 8. Vai ficar menos 16 sobre 8. Pronto. Vamos continuar. Ó, aqui dá para simplificar. E aqui vai ficar 2. Então, aqui vai ser igual a 64 sobre 3 mais 32. Aqui, gente, sobrou 16 vezes 2. Então, vai ser menos 32. Ó, que bom, né? Que já vai dar para simplificar aqui. Agora aqui, vou mudar o sinal. Aí vai ficar, aliás, bora logo fazer isso aqui, ó. Menos 8 com menos 16. Não se vê que o denominador é diferente. Então, bora logo mudar o sinal. Mais 8 terços. Aqui, menos 8. E aqui é menos 2. Ou melhor, mais 2. Tá? Então, aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Aqui vai ficar menos 8. Esse daqui é para ser menos 2, só que menos aqui vai ficar mais 2. Pronto. Aí o que mais dá para fazer aqui? Aqui eu tenho o mesmo denominador, então vai ficar 64 mais 8, 72. Então eu vou ter 72 dividido para 3. E aqui vai ficar menos 6. Bom, 72 dividido para 3 é 24. Então eu vou ter 24 menos 6. E aí, finalmente, resposta final, 18. Pronto. Claro, aqui eu fiz um pouquinho rápido no final, mas porque, de novo, era só conta de frações e tudo mais, mas tenho certeza que na prova de vocês vão ter muito cuidado com isso daqui, né? Porque vocês viram aqui quase que eu erro aqui alguma coisa nos sinais. Tá? Mas na prova você tem muito tempo, né? A prova você consegue fazer em 5 minutos, né? Você tem 40 minutos, então tá bem tranquilo aí com relação ao tempo. Bom, gente, deixa eu ver a hora. Nós temos 9 minutos, excelente, porque eu posso resolver aqui a última questão com vocês, terceiro exercício. E esse é o melhor de todos. Esse é o mais legal. Ele não tem muito cálculo, então dá para a gente resolver tranquilamente 9 minutos. Ó, terceira questão. Eu tenho essa função aqui, e elevado a y ao quadrado. Aí ele me diz como é a minha região, ele descreve aqui. Ele me diz que é xy pertence ao R2, tal que 0 menor ou igual que x, menor ou igual que y, menor ou igual que 1. Ok, vamos lá, gente. Ele me descreveu aqui o meu conjunto, então eu vou desenhar esse conjunto aqui. Ó, lembrando que, olhando para cá, ele me dá várias desigualdades, mas não tem problema.
Se eu fosse olhar só para essas aqui, ó, eu ia perceber que x e y são maiores ou iguais que zero, que significa que eu estou no primeiro quadrante. E olhando só para essa daqui, ó, note que o y está entre x e 1, que eu posso olhar como se fosse duas funções. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou desenhar o gráfico da função y igual a x, que é a minha função identidade. Tá aqui. Isso aqui é y igual a x. E vou desenhar y igual a 1, que é uma reta horizontal. Y igual a 1. Ok, então, ó, a nossa função, já que eu estou no primeiro quadrante, então no primeiro quadrante, a nossa região que está sendo limitada é essa daqui. Tudo bem? Onde é que as retas se encontram, gente? Que ponto é esse daqui? É só igualar, né? X igual a 1. Então, eles se encontram no ponto 1. Está aqui. Então, olhando para cá, você já percebe, ó, o meu y, se eu for olhar isso daí como uma região do tipo 1, como é que ficaria? Bom, o meu x começa em 0, termina em 1. E o meu y? Bom, o meu y está acima dessa reta amarela, que é a função x, e abaixo dessa reta laranja, que é y igual a 1. Então, eu tenho isso daqui. Quando eu jogo na minha função, se eu escolhi o tipo 1, eu vou ter que começar integrando em y. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de x a 1, e elevado a y ao quadrado, dy dx. Ok. Consegui chegar até aqui. Está excelente. Só que aqui nós vamos ter um problema. Qual é o problema? Porque eu vou ter que integrar essa função aqui, ó, e elevado a y ao quadrado, em relação a y. Como é que resolve essa função aqui, gente? Aí, se você for pegar no cálculo 1, você vai tentar a substituição simples. Você não vai conseguir. Aí você vai tentar integração por partes. Você também não vai conseguir. Você vai tentar a substituição trigonométrica. Você não vai conseguir. Frações parciais. Não vai conseguir. Tá? Então, na verdade, nenhuma ferramenta que você aprendeu no cálculo 1 é possível usar para resolver essa integral aqui. A pessoa quer dizer que não tem solução? Tem solução. Essa integral ela existe. Tá? Ela tem uma solução pelo próprio teorema fundamental do cálculo. Tu tem uma função contínua. Tá? Então, ela é integrável. Tá, ok. Mas aí como é que a gente resolve, então, numa situação dessa? Bom, nem no cálculo 1, nem no cálculo 2 você conseguiria resolver uma integral dessa. Você poderia fazer por métodos de aproximação, métodos numéricos e tudo mais. Porque isso aí envolve outros conceitos. Mas por que ela caiu aqui para a gente hoje, essa questão? Bom, porque talvez você percebe que se você não consegue resolver essa integral de jeito nenhum, você pode tentar, então, olhar para a região como de outro tipo, do tipo 2. Ou seja, vamos tentar inverter aqui a ordem, começar a integrar em x, mas para eu fazer isso, eu tenho que voltar para essa região aqui e olhar para ela como se fosse uma região agora do tipo 2. Eu consigo fazer isso? Consigo. Isso aí é um triângulo. Para eu olhar como é região do tipo 2, o meu y, que vai estar entre constantes. Olha, e olhando aqui para o y, ele começa em y igual a 0, termina em y igual a 1. Então, com isso eu não vou ter dificuldade. Y vai estar entre 0 e 1. Agora, olhando aqui, ó, horizontalmente, esse meu triângulo ele é limitado aqui, ó, à direita por essa reta amarela, que é y igual a x, ou x igual a y. Então, posso dizer que o x é menor ou igual que y. E do lado esquerdo, quem está limitando o meu triângulo é essa reta vertical aqui. Essa reta vertical seria qual, gente? X igual a quanto? X igual a 0. Então, x está entre 0 e y. Que é o que aparece aqui, ó. X está entre 0 e y. E o y está entre 0 e 1. Quando eu faço isso, olha só. Eu estou invertendo aqui a ordem. Só que não é só inverter e trocar e deixar como estava. Não. Eu tenho que olhar como do tipo 2. Então, você vai perceber que vai ter algumas mudanças sim. Então, vai ficar integral de 0 a 1. Integral de 0 a y. Ó, perceba que não ficou a mesma coisa.
e elevado a y ao quadrado dx dy. Ah, professor, mas ficou mesmo integrando aqui. Não, tudo bem, mas eu começo integrando em x. Então, ele para mim vai ser uma constante. Então, vai ficar ele mesmo vezes x. Então, integral de 0 a 1, e elevado a y ao quadrado, x, e eu ainda vou aplicar de 0 a y. Quando eu aplico isso daqui, a minha integral vai ficar integral de 0 a 1, e elevado a y ao quadrado, vezes y. E agora, dá para eu resolver essa integral? Tá, porque apareceu esse y bem aqui, ó. Esse y aqui você percebe que é como se fosse a derivada desse, porque quando você deriva esse daqui, vai ficar 2y, que tem aqui. Então, ó, vamos lá. Isso aqui, uma substituição simples, mas eu posso escrever assim. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 1 sobre 2, integral de 0 a 1, e elevado a y ao quadrado, 2y dy. Aqui eu só multipliquei em cima e embaixo por 2. Aqui você tem várias maneiras de fazer. Eu vou fazer o jeito mais rápido, porque primeiro que isso aqui é de cálculo 1. E segundo que o mais importante era você entender isso daqui. Chegou aqui, gente, essa integral aqui vai ser 1 sobre 2 e elevado a y ao quadrado. Pode perceber, ó. Esse aqui é a primitiva disso. Porque quando eu derivo isso daqui, fica ele mesmo vezes a derivada do de cima, que é 2y. Então, esse aqui é o meu resultado. E agora eu só vou substituir o y. Isso aqui vai ser meio. No lugar do y eu vou colocar 1, vai ficar o número de Euler, menos, no lugar do y eu vou colocar 0, vai ficar 1. Então, essa daqui é a resposta. Mas não se preocupe, porque daqui para cá é só uma substituição simples. Você também poderia, posso chamar esse daqui de u igual a y ao quadrado, du igual a 2y dy, pode. Ia dar a mesma coisa. Tá bom? Mas deu para entender essa mudança aqui? Por isso que eu digo que essa questão ela é boa. Porque algo que parecia ser impossível, a gente conseguiu resolver. Basta mudar a ordem de integração. Bom, então é isso. Obrigado pela presença. Sexta-feira prova, então boa prova para vocês. E eu vou tentar mais uma vez estar ali visitando uma das 3 turmas, tá bom? Então, até mais.